Olá pessoal, aqui é o Douglas. Eu vou estar dando início à segunda apresentação da disciplina de programação de dispositivos móveis. O tema escolhido pelo nosso grupo foi NoSQL e vamos estar abordando também exemplos com Firebase. Então, primeiramente, o que seria o NoSQL? O NoSQL ele é mais conhecido como banco não relacional, se traduzido ao pé da letra. Ele é um termo genérico que representa os bancos de dados não relacionais. É um movimento que promove soluções de armazenamento de dados não relacionais. Ele é composto por diversas ferramentas que buscam resolver problemas como tratamento de grandes volumes de dados, execução de consultas com baixa latência, modelos flexíveis de armazenamento de dados, como documentos XML ou JSON. A tecnologia no SQL inicialmente tinha a intenção de ser os substitutos naturais dos bancos relacionais. Porém, isso não aconteceu. Hoje, no mercado atual, nós temos os dois muito fortes. Então, tanto bancos NoSQL quanto bancos SQL, ambos são amplamente fortes no mercado. Porém, eles são utilizados para vertentes diferentes. Então, um banco NoSQL ele é considerado um banco bom que suporta um grande volume de dados. Alguns bancos NoSQL eles suportam consultas por linguagens. Alguns são consultas de linguagens próprias, outros são considerados linguagens próximas a utilizada aos bancos relacionais. Os bancos NoSQL são usados principalmente em Big Data e aplicações em tempo real. E existem vários tipos de bancos NoSQL. Primeiro, vamos então abordar a origem dessa nomenclatura de NoSQL, a origem desse banco. Relatos e pesquisas apontam que esse banco teve o surgimento mais ou menos em 1960. Porém, a sua expansão se deu após 2006. Esse banco ele teve a origem focado em empresas web 2.0, que são empresas com grande volume de movimentação. E o termo NoSQL foi utilizado até 1998 para um banco de dados não relacional open source. Ou seja, até 1998, esse termo NoSQL ele seria um nome de apenas um banco. Depois ele virou uma nomenclatura no geral que engloba todos os bancos não relacionais. Então, falando um pouquinho ainda sobre a origem, o autor dessa nomenclatura do banco em si se chama Carlo Strozzi. Ele alega que o movimento NoSQL é completamente distinto do modelo relacional e, portanto, deveria ser mais apropriadamente chamado no relacionado, ou algo que produzisse o mesmo efeito. Então, ao longo da origem até hoje em dia, existem duas formas divergentes. Existe o movimento NoSQL, que engloba toda essa forma de grandes volumes, e o banco em si. Também um dos pontos com a origem é a crescente popularização da internet. Diversos novos tipos de dados foram surgindo e tratá-los de forma relacional foi se tornando gradualmente mais complexo e sua manutenção cada vez mais cara. E em 2006, um artigo da Big Table traz novamente à tona esse conceito de NoSQL. E a partir dessa data, de 2006, é que essa nomenclatura NoSQL deixou de ser de apenas de um único banco para se tornar uma nomenclatura geral.
Então, para explicar basicamente o que seria a diferença entre um banco NoSQL para um banco SQL. O banco SQL, que seriam os bancos de dados relacionais, eles escalam, ou seja, quanto maior o tamanho da informação, mais custoso se torna essa sua escalabilidade. Já os bancos não relacionais permitem uma escalabilidade mais barata e menos trabalhosa, pois não exigem máquinas extremamente poderosas e sua facilidade de manutenção permite que um número menor de profissionais seja necessário. Então, conforme eu havia informado anteriormente, existem vários tipos de bancos no SQL. E aqui eu vou estar falando dos principais. O primeiro tipo de banco abordado e muito popular é o chave-valor. Esse chave-valor, suas principais características são: ele armazena dados como um conjunto de pares de chave-valor em que uma chave funciona como um identificador único. Além disso, a chave e os valores podem ser qualquer tipo de objeto, desde objetos simples até objetos complexos. São altamente particionáveis e permitem escalabilidade em horizontal, o que outros tipos de bancos não conseguem permitir. Já o tipo grafo, tipo de banco de dados gráficos, eles são similares, certa parte deles são similares ao chave-valor, mas adicionam uma outra camada, o relacionamento, que permite que eles liguem documentos mais rápidos. Um outro tipo de banco de dados é o colunar. O colunar ele é um banco de dados otimizado para recuperação rápida de coluna de dados em aplicativos analíticos. Então, ele é um banco bem específico. Outro tipo também de bancos no SQL é o banco documento. Eles são desenvolvidos para armazenar, consultar e gerenciar dados orientados a documentos, também conhecidos como dados semi-estruturados. São uma subclasse do armazenamento chave-valor. A diferença está na maneira como os dados são processados. Também temos o banco NoSQL memória. Eles são utilizados geralmente em aplicativos de jogos e publicidade. Tem como exemplos de uso os pares de líderes, armazenamentos de sessões e análises em tempo real. Então, esse banco de memória ele é mais utilizado para dados que precisam ser atualizados ou consultados em tempo real. E, por último, existe também o NoSQL de pesquisa, que é desenvolvido para fornecer visualizações e análise em tempo real de dados gerados por máquinas ao indexar, agregar e pesquisar registros e métricas semi-estruturadas. Procura ser um mecanismo de pesquisa de alta performance para pesquisar textos complexos. Não existe apenas esses tipos de bancos no SQL, existem alguns outros, porém esses são os principais, os que estão mais em destaque no mercado atual. Então, basicamente, essa é uma figura que representa os 4 principais tipos de banco no SQL. No primeiro caso, nós temos o chave-valor, no qual são 2 pares, né? Quer dizer, no qual são um par de chaves, sendo uma de valor único, que serviria diretamente para consultar. O outro tipo de banco, o banco grafo, que ele facilita a forma de acesso aos demais documentos compostos no banco. O outro que seria o colunar, que seria mais fácil para acessar em coluna. E o documento, ele
ele literalmente pode armazenar tipos diferentes de documento. É basicamente para isso que ele serve. Então aqui também tem alguns exemplos de bancos que fazem parte desse tipo. Por exemplo, o MongoDB, ele é um banco do tipo documento. O Neo4j é um banco do tipo grafo. O Redis é um banco do tipo colunas. E o Cassandra e o Apache, que são bancos bastante vigentes hoje em dia, eles são do tipo chave-valor. Agora eu vou falar então um pouquinho sobre os principais bancos que hoje ocupam o mercado de trabalho e as suas diferenças. Então, primeiro, o banco mais utilizado hoje em dia, segundo a nossa pesquisa, é o MongoDB. O banco MongoDB, ele é do tipo documento, ele é considerado hoje o líder do segmento NoSQL. Os documentos deles são comparados com o documento do tipo JSON e ele suporta esquemas dinâmicos e complexos. Fora isso, também, o MongoDB ele é um banco open source que tem também uma grande comunidade ativa referente a esse banco. Além disso, o MongoDB também fornece os recursos necessários para um ambiente de produção, que são balanceamento de carga, replicação, indexação, consulta e também pode atuar como um sistema de arquivos. O segundo banco NoSQL mais utilizado hoje em dia seria o Cassandra. O Cassandra ele é um banco que é orientado por coluna. Ele foi desenvolvido pelo Facebook. É considerado um mecanismo de banco de dados descentralizados, distribuído e orientado à coluna, conforme informado. É otimizado para clusters, especialmente aqueles em vários data centers. E graças à sua atualização assíncrona, o design sem mestre, o Cassandra fornece acesso a baixa latência a clientes, ou seja, um acesso muito rápido. Além disso, o Cassandra ele também é considerado open source e ele também é bastante utilizado para aplicações web devido à sua rápida ação em acesso a dados. Em terceiro lugar, de bancos mais utilizados, nós temos o Redis. O Redis ele é um banco de chave-valor, sua implementação é em chave-valor, e no caso ele é considerado o banco de chave-valor mais popular atualmente. O Redis ele tem uma particularidade, ele mantém seus pares de chave-valor na memória, tornando o seu acesso muito mais rápido. Uma grande vantagem também do Redis é que ao longo dos anos muitas APIs foram desenvolvidas para uma variedade incrivelmente ampla de linguagens de programação, tornando o Redis uma escolha mais fácil para os desenvolvedores. Em quarto lugar, de bancos mais utilizados, nós temos o HBase. O HBase ele é outro banco orientado à coluna, é uma implementação open source e gratuita fornecida pelo Bigtable, do Google. Embora o HBase seja um legítimo software por direito próprio, sua popularidade e seu uso generalizado, sem dúvida, vem da sua estreita associação com o Hadoop, pois faz parte de um projeto Apache. Sendo assim, isso facilita a busca eficiente de dados dispersos e distribuídos, que é um dos seus pontos mais fortes. O HBase ele é utilizado hoje em dia em gigantes aplicações da internet, como o LinkedIn, Facebook e até mesmo o Spotify.
Outro banco também que vem ganhando espaço atualmente é o da Amazon, chamado de DynamoDB. O Dynamo ele é um banco recente e, diferente dos outros, ele é um banco em nuvem e ele é oferecido pela Amazon Web Services. O acesso do Dynamo é considerado extremamente rápido. Ele pode chegar no máximo a 10 milissegundos, mas o seu acesso, a sua média é muito abaixo disso. E o Dynamo, ele modifica, ele é meio modificado, ele tem uma integração entre dois tipos diferentes de banco. Então o Dynamo ele trabalha tanto com documento quanto com chave-valor. Uma característica, uma curiosidade interessante, o Dynamo ele foi o banco de dados no SQL que mais evoluiu e cresceu nos últimos 5 anos. Ele é cogitado na aplicação de aplicações móveis, web e jogos, tecnologias de anúncio e IoT. E por último, mas não menos importante, nós temos o NEO 4J, que seria um banco do tipo grafo. Assim como alguns outros, ele é open source e a linguagem de acesso dele é muito semelhante ao SQL, que nós já estamos acostumados a mexer. Ele é considerado o sistema mais popular desta categoria e basicamente ele é baseado em arestas que atuam como relacionamento entre as vértices. Isso possibilita uma maior velocidade em acesso de dados e também ele tem vantagens em alguns casos de uso, incluindo determinados cenários de mineração de dados e reconhecimento de padrões, uma vez que as associações entre as instâncias de dados são explicitamente declaradas. E uma última curiosidade é que cerca de 80% do Big Data de hoje em dia são dados não estruturados. Armazenar e processar esses dados em bancos relacionais não é uma tarefa muito viável, considerando principalmente que eles não foram concebidos com esse objetivo. Então, é exatamente por isso que os bancos de dados no SQL estão cada vez mais destacados no mercado atual, pois ele é, sim, considerado uma tecnologia atual e futurística. Boa noite. Eu vou continuar o assunto comparando os bancos no SQL com os SQL, dando ênfase na diferença entre eles e a vantagem e desvantagem de usar cada um. Os bancos não SQL, eles são bancos não relacionais, em contrapartida aos bancos SQL, que são bancos relacionais de linguagem estruturada. Então, os bancos do tipo SQL têm relacionamentos entre suas tabelas, elas são interligadas entre si. E é preciso um planejamento para você construir esse banco, justamente para você ter esse relacionamento entre as tabelas funcional, de maneira que os campos que precisam ser compartilhados entre as tabelas sejam compartilhados de forma eficiente. Porém, o Big Data trouxe uma grande mudança para os bancos SQL, já que a grande gama de informações geradas com esse evento trouxe uma dificuldade para o SQL, que precisava adicionar mais tabelas nos seus bancos. E tanto adicionar quanto retirar tabelas de um banco SQL é uma tarefa difícil, porque você acaba tendo que mexer em todo o banco. Então, é uma tarefa que precisa ser bem planejada e normalmente é preciso contratar especialistas para poder refazer todo o banco ou as partes que serão aí mudadas com essa adição.
Já os bancos não SQL, eles surgiram dessa necessidade de armazenamento de grandes dados, já que a sua expansão ela é feita de forma horizontal, que eu vou explicar mais para frente, e ele não tem esse relacionamento entre os seus dados, entre as suas tabelas, entre os seus documentos. Então, adicionar mais itens no banco de dados é de uma forma mais fácil e não é necessário o uso aí de especialistas. Foi por isso que a sua implementação cresceu nos últimos anos. Com a popularidade dos dispositivos móveis e das redes sociais, tanto para dispositivos móveis quanto para a web, aumentou essa demanda de dados que precisavam ser armazenados, esse Big Data. E nós vimos que a escalabilidade do SQL é muito custosa e muito difícil de ser feita. Já o NoSQL, ele consegue reduzir esses custos e aumentar a escalabilidade de uma forma ágil. Nós temos aqui três principais diferenças entre os bancos SQL e NoSQL. Começando pelos relacionamentos, como eu já mencionei antes, os bancos SQL, eles requerem um planejamento para a sua expansão, para essa adição de dados, porque você pode acabar quebrando o banco ao adicionar uma simples tabela. Já o NoSQL, ele tem vários tipos de armazenamento de dados e eles são dinâmicos. Eles não precisam estar relacionados entre si. A outra diferença é a estrutura, já que o SQL só tem uma forma de armazenar os dados, que são as tabelas. Sempre que você vai criar um banco, você tem lá também o Create Table, a criação das tabelas e dos seus campos. Já o NoSQL, ele não tem só essa forma de armazenamento. Ele tem a forma de coluna, de chave-valor, de documento e de grafo, que serão mais explicados à frente. E também a forma da escalabilidade. Quando eu disse que o SQL ele é verticalmente escalável, eu quis dizer que ele demanda uma melhor CPU, um melhor RAM, um melhor SSD, ferramentas melhores, um melhor processamento de hardware para poder aumentar o banco de dados. Já o NoSQL não. Ele vai precisar apenas de mais servidores. Ele não precisa de um hardware mais poderoso. Isso diminui bastante os custos aí em relação ao SQL e ao NoSQL. Um outro exemplo também que é bastante visto para poder explicar a diferença entre os dois é que eles dizem que o SQL é como se fosse uma cidade onde todas as casas falassem a mesma língua. Então, se você adicionar alguém naquela cidade que não fala aquela língua, vai ocorrer um distúrbio entre a cidade não vai conseguir conversar com aquela pessoa. Já o NoSQL, ele seria uma cidade onde cada uma das casas fala uma língua. Então, se você adicionar uma casa com uma língua diferente ou retirar uma casa com uma língua diferente, não vai causar tanto tumulto assim na cidade, porque a cidade ela já se acostumou a ser organizada, a ser administrada com cada um falando uma língua. Então, essa seria, digamos, uma versão simplificada das diferenças entre o SQL e o NoSQL. E da expansão, ainda no exemplo da cidade, seria que o SQL ele é um grande prédio em que cada vez que você escala ele, você constrói um andar, o que pode te gerar um prédio só gigante. Já o NoSQL, ele seria um prédio que vai construindo outros prédios na sua quadra. Então você não vai precisar aumentar um prédio só, você vai construindo outros prédios para crescer horizontalmente. Mas então, quais são as arquiteturas do NoSQL que eu
tinha falado antes, que é a chave valor, o documentos, a família de colunas e os grafos. Vamos começar aqui pelo chave valor. Também são conhecidos como tabelas de hash. Eles armazenam os objetos através do nome da chave. Então, na armazenagem desse banco de dados, você define o nome daquela chave e o valor que ela vai armazenar. Os bancos que utilizam esse tipo de arquitetura podem ser citados como o DynamoDB, o Couchbase, Riak, Azure, Redis, Tokio e Berkeley. Aí, próximo, nós temos aqui o orientado a documentos, que cada documento ele vai guardar um conjunto de informações e os seus valores. Então, como vocês podem observar na imagem, o documento 2 ele está guardando o ID, o nome completo, se está ativo e a data. Já o documento 3 ele quebra esse full name em primeiro nome e último nome. Então, cada conjunto seria um documento. E os bancos que utilizam essa arquitetura são o MongoDB, o CouchDB, o RavenDB e o Firebase, que vai ser utilizado aí no nosso exemplo. Nós temos também aqui a família de colunas. Vocês podem estar se perguntando qual que é a diferença da família de coluna para o SQL. O SQL é como se ele fosse essa primeira coluna que vocês estão vendo aqui em cima na imagem, que eles chamaram aqui de orientado à linha. Por quê? Porque se você quer informação de uma pessoa, normalmente você vai falar a linha em que ela está. Então aqui você tem a informação do John, que ele é sênior, e aqui a pontuação dele. Cada linha se refere a uma pessoa. Já aqui foi quebrada essa informação em colunas. Por quê? Porque às vezes você não quer saber todas essas informações, você quer a informação de uma coluna apenas. Então, quais são todos os nomes que estão cadastrados no meu banco de dados? Isso num banco SQL, ele pode gerar aí um tempo muito maior e um custo de processamento muito maior para pegar apenas essa informação. Já aqui não. Aqui não dá para ver muito do nome, mas ele seria aqui como o da escolaridade. É da mesma forma. Então aqui você tem os dados e aqui o ID relacionado ao dado. Então, se você quer toda a pontuação, você tem uma coluna separada da pontuação. Se você quer todos os nomes, você tem uma coluna separada para todos os nomes. Isso facilita a consulta de um tipo de dado só. E os bancos que utilizam esse tipo de arquitetura é o Bigtable, o Hadoop, o Cassandra, que é muito falado, o Hypertable e o Amazon SimpleDB. Por último, nós temos o orientado a grafo, e ele valoriza bastante o relacionamento entre os dados. Então, primeiramente, essa imagem pode ser meio confusa, mas como que ela lida? Nós temos aqui os nós, e nós temos as relações, que seriam as setinhas, e as propriedades, que seriam aqui as caixas. E aqui nós temos os números para facilitar a orientação do grafo e os seus relacionamentos. Então, nós temos aqui, na propriedade do nó1, o nome Marco e a idade de 29. Então, qual que é a sua relação aqui com o nó4? Então, o Marco, da idade 29, ele conhece o Josh, da idade 32. E o Marco, da idade 29, ele criou aqui o loop Java, que é na linguagem Java. E também o Marco, de idade 29, ele conhece esse tal aqui de Vadas, de idade 27. E aqui nós temos também esse weight, é o peso das relações. Pode ter aqui o peso das relações entre os nós.
Então a gente vai lendo este grafo aqui e ele vai armazenando para a gente poder fazer um mapeamento de forma mais fácil. Porque se fosse um banco SQL para você conseguir ter todas essas relações, então o que o Marco criou? Você ia ter que navegar aí por muitas tabelas até achar. Ele criou esse aplicativo chamado Loop de linguagem Java. E o Peter também criou este aplicativo da linguagem Java. Então, o orientado a grafo, ele valoriza bastante a relação entre os dados. E quais são aí as vantagens e desvantagens de se usar um banco no SQL? Como já foi falado antes, ele é flexível, ele tem facilidade em adicionar novos dados, os dados deles estão sempre disponíveis e atualizados, ele lida bem com o grande volume de dados, também chamado de Big Data, a manutenção dele é menor e o custo também é menor, já que você não precisa comprar hardware de alta performance para poder fazer a manutenção, nem contratar especialistas para fazer essa manutenção. Porém, a desvantagem é que o NoSQL ele é relativamente novo, então ele não tem ainda uma comunidade, um fórum, umas informações assim bem acessíveis e bem definidas. E por isso também você não tem o suporte de grandes empresas como o Oracle, como do MySQL, da Microsoft. Você também não vai ter aí muitas ferramentas de relatório para fazer análise de teste de desempenho desses bancos, comparar entre eles ou de um banco só. É uma ferramenta, digamos assim, que ainda está em desenvolvimento. E por cada um ter uma arquitetura também, ter essa liberdade, essa flexibilidade, não existe um padrão entre eles. Então, se você vai usar um aplicativo ou um sistema web que vai precisar armazenar muitos dados, é recomendável que você use um banco no SQL. Porém, se você não vai lidar com tantos dados assim, você pode usar um banco SQL. É só você fazer direitinho essa análise entre as vantagens e desvantagens dele, e eu espero que esse slide tenha ajudado. Bom, onde eu posso usar o NoSQL ou onde é recomendável, né? O NoSQL é mais indicado para aqueles sistemas que tenham necessidades maiores de armazenamento e desempenho. E nisso eu coloquei 6 tópicos onde é indicado você usar ele, né? Por exemplo, quando quiser flexibilidade. Ele disponibiliza uma flexibilidade muito grande para quem for usar no SQL, uma estrutura intuitiva e bem flexível. A escalabilidade. A maioria dos NoSQL são construídos para escalar horizontalmente, distribuindo os dados por clouds melhor que os SGBDs. Disponibilidade. Oferecem eficientes arquiteturas de replicação de dados, né, que proporciona aos NoSQL maior disponibilidade. Raízes open source. Possuem raízes na comunidade nessa. Versões comerciais de banco de dados estão ao mesmo tempo participando direto e indiretamente de comunidades de banco de dados NoSQL open source. Um exemplo disso é o Apache, o MongoDB e outras também, né? 5. Baixo custo operacional. Grandes bancos de dados relacionais requerem computadores ou mainframes caros. No SQL, né, esse uso também diminui, pois este foi desenvolvido para trabalhar em ambientes distribuídos. E o último, que é funcionalidades especiais. Tem o peso do open source, né, sobre
no SQL, e com isso alguns distribuidores oferecem algumas funcionalidades especiais para incentivar e atrair mais usuários, como, por exemplo, replicação de dados automática, claro, capacidade de consulta de dados geoespaciais e entre outros. Agora, fazendo uma pesquisa, eu encontrei algumas empresas que utilizam no SQL, mas era uma pesquisa de 2018, então nós estamos em 2021, talvez algumas coisas eles migraram para outros, mas é bom saber, né? O Facebook, ele utiliza o banco no SQL pelo fato de ter várias funcionalidades, né? O objetivo dele era permitir que fosse feita a leitura e gravação de forma assíncrona no próprio disco rígido. Nós temos o Google, é claro, né? O Globo, ele usa o MongoDB, já que se trata de um banco que é mais adequado a documentos, aliado ao chave-valor e o banco semântico. Temos o Yahoo, temos o The New York Times, que é um jornal, se eu não me engano. Ele usa o MongoDB. Temos a Amazon, o eBay, não consigo falar direito. Ele utiliza o MongoDB também. Para um site que precisa estar no ar para funcionar, essa é uma das melhores vantagens, né? Isso é um site de compras. Você tem a possibilidade de comprar fora e receber assim mais rápido. E por último temos o Twitter. Para poder mostrar um exemplo prático de um NoSQL, eu vou utilizar o Firebase, que é do Google. E por que, para quais funcionalidades ele é mais adequado? Produto mínimo viável. Quando é possível focar no desenvolvimento de front-end, mobile, isso torna o processo mais rápido, simples e barato do que criar todo o back-end. Segundo, pequenas aplicações ou aplicações especiais. Caso eu tenha um projeto pequeno, que seria para meu uso ou coisa assim, ele também é bem recomendado. E protótipos, por exemplo, agora na faculdade, tem que gerar um exemplo e fazer um protótipo usando Firebase é uma boa escolha. Não que você não possa usar ele em outras questões, mas em questões de pesquisa, esses 3 tópicos foram mais adequados para utilizar ele. E ele possui integrações para o React.js, o React Native e o Node.js. Bom, vou apresentar para vocês o Fire, o básico, só para vocês entenderem como é e como funciona. Eu já pesquisei aqui Google Firebase e é esse primeiro aqui que aparece. Não é esse aqui não. Já procurando coisa errada aqui. Esse aqui de baixo, ó. Aí ele abre essa janela, clica em primeiros passos. Eu já criei um, né, para mim saber como que funcionava. Então eu fecho essa janela e venho aqui. Um nome para esse projeto, vou chamar de teste 2. Continuar. Ele aparece essas coisas aqui que não entendi muito bem para que serve, mas estou apertando continuar, porque senão não dá para mim continuar. Aí ele já começa a criar o meu projeto, que demora um pouco.
Continuar. Aí ele me abre essa janela. Ele me dá a opção de fazer isso online, na web aqui, no Android e no iOS. Bom, eu tenho 2 jeitos de criar esse banco. Essa daqui é o painel de controle de tudo, onde ele me dá a possibilidade de configurar, né, essa janela toda. O Clouds, nossa senhora. Tem o Cloud e o Real Time, que é esse de baixo aqui, se eu não me engano. Qual que é a diferença dos dois? Esse laranjinha, vamos dizer que ele é novo na plataforma. Ou seja, ele serve para também dispositivos móveis e ele se baseia nos resultados do Real Time, com um novo modelo de dados mais intuitivo. Ele oferece consultas mais avançadas e rápidas, além de melhor escalabilidade que o Real Time. Já o de baixo, ele é o banco original do Firebase. Então, ele é uma solução mais eficiente e de baixa latência para aplicativos móveis que exigem estados sincronizados entre cliente e tempo real. Então, essa é basicamente só a diferença entre os dois. Eu vou ficar com o primeiro. Aí eu venho e aperto aqui, criar banco de dados. Eu tenho esses 2 negocinhos. O que é isso? Essas aqui são as regras de permissões. Se vocês lerem aqui, está escrito, ó, seus dados são privados por padrão. O acesso de gravação, leitura do cliente será apenas concedido conforme especificado por suas regras de segurança. Então, esse daqui não é a melhor opção. Esse daqui, a pessoa pode modificar, pode fazer o que quiser. São as regras de permissões que ele te permite. Volta aqui, ó. As regras de segurança padrão para o modo de teste permite que qualquer pessoa com a referência do seu banco acesse, edite e exclua todos os dados nele por 30 dias. Então, a gente vai ficar com o modo teste. Aí, chegou essa parte aqui. Eu tenho que escolher onde eu irei colocar, onde os dados irão ficar. Em qual país do mundo, em qual buraco eu vou jogar essas coisas. Aí que me aparece os servidores. Vou escolher a América do Sul, que é algo lógico. Tá certo. E pesquisando mais um pouco, eu vi que alguns anos atrás, se você escolhesse o da América do Sul, você tinha que escolher 2 lugares, né? Porque um pouco ficava no da América do Sul e outro pedaço tinha que ficar em outro lugar, porque não dava para ficar tudo num só. Então, dava aquele problema de delay das mensagens. Então, era recomendado escolher outra coisa. Mas agora tá podendo colocar tudo num servidor só, para não ter problema. Bom, isso daqui é onde eu vou trabalhar. No momento que estou gravando esse vídeo, para mim, eu não consigo entender muito bem isso. Questão de
coleção e documento, que eu tenho uma coleção e eu crio um documento e a partir desse documento eu crio outros valores. Então, para mim, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é complicado. Talvez mais para frente, enquanto eu vou treinando, vou trabalhando isso, eu começo a entender, mas por enquanto tá meio complicado. Então eu vou iniciar uma coleção. Vou chamar essa coleção de coleção teste. Aí eu coloco um campo aqui. Deixa eu ver. Diz que valor. Entender o banco de dados. Firebase. Opa! Porque não vai aparecer. Ah, tá. Me esqueci disso. Entender, salvar. Bom, eu não falei, mas eu tenho que gerar esse código aqui de identificador do meu banco. Que é essa chave pequenininha. Então, aqui é a minha coleção, aqui é o meu documento. E aqui são os dados do meu documento. Então, é como se eu criasse o nome do banco, uma tabela e os atributos dela. Então, aqui eu posso editar, também posso excluir, então, isso daqui e excluir a coleção. Agora só isso aqui que é mais difícil. Então, é basicamente isso daqui que eu faço para poder começar a criar o meu banco de dados. Bom, a aplicação, o objetivo dela era ser uma aplicação CRUD com Firebase, React Native e Bootstrap. Até a parte da criação de criar um usuário deu certo. Só que a partir disso foi só ladeira abaixo, porque não começou a dar muito erro. Por exemplo, esse que vocês estão vendo, eu não sei porque isso está acontecendo. Antes de gravar estava tudo certo. Na hora que eu abri para poder gravar, começou a dar esse erro. E eu tentei arrumar e eu não sei o que está acontecendo. Né? Mas eu resolvi gravar mesmo assim. Basicamente, quando eu quero usar o banco de Firebase, eu venho aqui no meu banco criado, configurações do projeto, e após eu escolher qual aplicação que eu quero, que no caso fica umas bolinhas aqui do iOS, do Android e da aplicação web. Como eu escolhi a aplicação web, ele me apresenta esse pedaço, que eu só vou usar isso daqui basicamente. Eu pego e colo no documento que vai me servir como conexão. E basicamente esse é só o que eu preciso fazer com o banco e depois só referenciando as coisas para poder serem gravadas. Esse... Aqui não. Por exemplo... Não, aqui... Agora eu mando só para achar o que eu quero. Lembrando que eu, para usar esses aqui, eu resolvi o Angular, né?
nunca tinha usado ele, mas mesmo que tenha dado errado, eu gostei bastante de mexer com esse conceito dele. Parece um pouco React, mas tem bastante diferença, mas é gostosinho de mexer. O Angular é uma plataforma, né, do Google, que tem código fonte aberto, front-end baseado em TypeScript, e é basicamente isso, né? Deixa eu só achar o que eu quero. Aqui. Nesse new, que era o de criar um novo documento. Eu tenho aqui a lista que era para apresentar. Então vamos supor que esses seriam os comandos aqui, ó, o botão editar, o botão ver, que era para mim ver o registro, e o deletar, que já dava errado. O que já começou a dar errado era que aqui era para ser ID, só que quando eu referencio esse ID já dá errado. Então eu acabei colocando um nome, mas não era esse o objetivo. Se não fosse por esse erro aqui, eu conseguia mostrar a aplicação para vocês, mas não sei por que isso está acontecendo, mas tudo bem. Os documentos são gravados assim no projeto, pela chave. Então vamos supor, eu salvei aqui quando eu estava conseguindo apresentar, eu já tinha feito alguns cadastros. Flávia, o sobrenome, a data e o e-mail. E esse é o ID dele. Então ele sempre vai criar aqui, o ID é sempre essas palavras, assim, cada um com a sua chave, né? Tudo aqui certinho. Então até aí tava tudo certo. Eu consegui criar o banco nem precisei vir aqui criar uma coleção. Quando eu referenciei lá no Angular, ele mesmo conseguiu fazer isso. Então, não consegui, né, completar a atividade, mas eu gostaria de mostrar pelo menos o que eu consegui. Eu fiz baseado num vídeo em espanhol, né, então tem algumas palavras em inglês e outras em espanhol aqui nesse trabalho, mas eu fui fazendo do jeito que eu fui entendendo, né, mas dá para fazer com o React também, essa implementação, só que por alguns motivos, sempre que eu tentava conectar o React com o Fire, ele dava um problema de que o meu módulo não estava sendo conectado. Então, toda hora aparecia um problema que eu não conseguia entender o porquê também. Mas o intuito era esse, né? Eu consegui fazer a inserção dos documentos, mas na etapa de editar, atualizar, deletar essas coisas, eu não consegui realizar isso. Mas é basicamente isso.